Olá, olá pessoal, boa tarde. Espero que tudo bem com vocês. Estamos aqui hoje com mais uma live para vocês, né? Estamos aí numa maratona que está chegando ao fim. Amanhã nós encerramos, né, essa maratona de lives aí que a gente começou lá no dia 13 do mês de abril. Então já estamos chegando aí e vocês estão gostando dessas lives? Deixa eu saber, porque se vocês estiverem gostando, quem sabe eu não continuo fazendo elas todos os dias da semana para vocês. Foi uma experiência que eu fiz aí desde o dia 13, né, de abril, fazendo todos os dias da semana, de segunda a sexta, uma live com assunto diferente aí para vocês. Sei que muita gente assistiu, acompanhou. Mas não sei, né, se eu vou continuar ou não, vai depender aí também do feedback de vocês, se a gente continua ou não. Hoje o nosso tema é depressão perinatal e baby blues. Então, olha só, pessoal, por que a gente está chamando aqui de depressão perinatal, né? Perinatal, como eu já expliquei para vocês em outras lives, em outros vídeos, é tudo aquilo que está em torno do nascimento. Peri, em torno, natal, nascimento. Então, gestação, parto e pós-parto. Isso significa, já para quem é rápido aí para entender, né, que não é só depressão pós-parto que existe, porque muita gente acredita que só existe depressão pós-parto, né? É depressão pós-parto daqui, dali, de lá, o médico fala isso, então todo mundo parece que acredita que existe só na depressão pós-parto, né? Quando a gente trata aí da saúde mental materna. E eu venho aqui hoje para te dar a notícia que infelizmente não, né? Infelizmente, a gente tem que falar sobre depressão no período perinatal e não só no depressão pós-natal, tá? Durante muito tempo, as pesquisas, os pesquisadores, os estudos, os profissionais voltavam a sua atenção somente para a depressão que ocorria no pós-parto e negligenciavam a depressão já no período da gestação perinatal. Então, a gente aqui vai falar tanto da depressão que ocorre na gestação e no pós-parto, tá bom? Então, olha só, a gente negligenciou muito. Por quê? Vamos ver se alguém já consegue adivinhar por quê. Deixa eu ver aqui as respostas de vocês. Hoje eu que vou fazer pergunta aqui. Alguém aí consegue sugerir o porquê? Pode ser errado, pode ser certo, mas participem aí. Eu quero saber se você sabe por quê que as pessoas geralmente não pesquisavam depressão no período da gestação. Vamos ver se alguém se atreve aí a responder alguma coisa, certo ou errado, o importante é participar. Alguém se atreve a dizer por que não pesquisavam depressão no período da gestação? Vamos lá, dali uma, dali duas. E aqui para mim demora para chegar também, né? Às vezes alguém já até respondeu e não chegou ainda aqui para mim a resposta. Ninguém vai ter coragem, será? Vão me deixar no ar? Aqui, Rafaela Vieira. Porque um momento tão mágico não deveria causar depressão. Beijo, Rafa. Isso mesmo, fechou. É essa a resposta, acertou. A Lila, porque se enfatizou muito o nascimento, gestação como um momento primoroso da vida da mulher, julgam ser sempre felizes. Perfeito, é isso mesmo. Que delícia, vocês estão demais, show de bola. É isso mesmo. A resposta é essa. Então, se acreditava que o período da gestação, um momento tão bonito, tão sublime, onde a mulher está tão plena e feliz, como é que ela vai apresentar depressão? Que mulher é essa que vai apresentar depressão? E aí, então, como no pós-parto ficava visível a mulher chorosa, né? Rejeitando muitas vezes a criança, tentando se isolar, então ficava mais visível. E na gestação, como isso não ficava tão visível, e mulher doente muitas vezes consegue esconder, tá? Ela consegue disfarçar muito bem, né? Ela não fala, ela não pede ajuda. Se as pessoas não estiverem atentos ao entorno dela, não conseguem muitas vezes perceber. Tanto é que às vezes você escuta falas assim, tipo, nossa, o fulano se matou, ele tinha depressão, nem parecia. Eu trabalhava com ele, não parecia que ele tinha depressão. Não é verdade? Vocês já devem ter ouvido falar de pessoas que tiraram sua própria vida, né? E que você nem sabia que a pessoa tinha depressão, né?
trabalha, vive em conjunto, porque as pessoas não percebem os sinais, né? Então, a mesma coisa acontece com a gestante. Muitas pessoas não percebem os sinais que elas dão, tá? Mas, felizmente, né, de uns 15 anos pra cá, um pouquinho menos, tá? A gente começou a olhar para sintomas de depressão na gestação também. Então, os pesquisadores começaram também a falar: peraí, gente, eu acho que o buraco pode ter, né, mais para cá, acho que não é só aqui não. E começaram, então, as investigações também no período da gestação, tá? E aí, com os instrumentos, né, de rastreio, nós psicólogos começamos a identificar, então, sintomas de depressão desde a gestação. E olha só, o que é importante eu dizer aqui para vocês, que nós não temos nenhum instrumento, nenhum, que avalie sintomas de depressão em gestantes, sabe? Assim, instrumento de depressão gestacional. Não existe esse instrumento, tá? Então, como que a gente fazia para poder identificar? Com os instrumentos que já existiam aí para a população geral, que são vários, tá? Então, se a gente entrar lá no SATEPS, por exemplo, e pesquisar quais são os instrumentos que o psicólogo pode utilizar para avaliar depressão na população geral, a gente pode estar utilizando eles também para avaliar depressão em gestantes. Não é o melhor, claro que não é, mas é o que temos. E na falta, então, de um específico para essa população, a gente acaba utilizando da população geral. Qual que é um dos instrumentos que mais tem sido utilizado para avaliar sintomas de depressão em gestantes? Vocês já devem ter ouvido falar, né, dos instrumentos Beck, né? Tem de ansiedade, ideação suicida, depressão. Na realidade, ideação suicida e ansiedade, agora eles foram meio que retirados do mercado por enquanto, até eles passarem por um processo de reavaliação, porque a cada 15 anos a gente precisa trocar e tudo mais. Mas o BDI-2, tá? Que é o Inventário de Sintomas de Depressão Beck 2, esse tá podendo ainda ser utilizado. Ele data de 2011, né? Então, ainda tem um tempo aí que a gente provavelmente vai poder continuar utilizando ele, tá? Então, se você é psicólogo e quer fazer aí uma avaliação, né, para verificar se a sua gestante está apresentando alguns sintomas de depressão, esse pode ser um bom instrumento, tá? Para fazer essa avaliação. E olha só, a gente precisa também entender, né, que essa falta, né, que a gente tem aí de instrumentos libera também para a gente poder ter um caminho aí para programar, tentar outros instrumentos aí e ver qual que pode ser melhor. Às vezes tem um até que é melhor do que esse para ser utilizado, né? Existem vários outros aí, mas, assim, o que a gente mais tem visto é esse, tá bom? Fica aí a dica para você que é psicólogo aí, quer fazer essa avaliação. Agora, precisamos diferenciar o que é sintomas de depressão do transtorno de depressão, que são coisas diferentes, tá? Um transtorno depressivo, quem dá o diagnóstico não é o psicólogo. Quem dá o diagnóstico de transtorno depressivo é o psiquiatra, tá bom? Então, o que nós fazemos não é dizer para a mulher que ela tem depressão na gestação, depressão no pós-parto. Não somos nós. Nós avaliamos, fazemos uma triagem, um rastreio, né? E a gente consegue identificar que a pontuação que ela atingiu ali, na população geral, indica já sintomas de depressão, né? Então, sintomas de depressão. Há uma alta probabilidade, sim, que ela está apresentando depressão, mas a gente não pode afirmar. Percebe? Até por conta do ato médico e tal, essas coisas que a gente vivenciou aí. Então, é eles só quem podem fazer esse diagnóstico. Então, se você aplica algum instrumento e identifica que essa gestante está apresentando sintomas de depressão e não transtorno de depressão, né? Você vai encaminhar, então, principalmente se ela tiver leve, né? Eu assim, aconselho que você continue fazendo uma investigação, não precisa necessariamente encaminhar,
para o psiquiatra, porque a não ser que você tenha muita confiança no psiquiatra que você vai indicar, porque alguns já entram com medicação, uma série de coisas, né, num momento de gravidez, que às vezes nem precisaria de uma medicação e tal. Então, você tem que confiar muito no psiquiatra também, se você quiser já encaminhar, se ela tiver, por exemplo, com uma depressão leve, tá? É o que eu recomendo. Eu, por exemplo, fico só com psicoterapia, quando eu percebo que não é necessário, né, algo a mais assim. Mas de moderado para grave, não tem o que discutir. Se deu ali no instrumento de moderado para grave, tem que fazer o encaminhamento para o psiquiatra, sim, e ele vai ajustar as dosagens para ela, sim, né? A mulher, muitas vezes, ela vai precisar e ele vai fazer essa avaliação também, se é necessário, se não é, se for, qual é a dosagem para aquele organismo e não para todos, né? Não é uma dosagem, para quem tá grávida a dosagem é X, não é isso, é para aquele organismo daquela mulher, a idade dela, o peso dela, uma série de coisas que eles vão fazer a avaliação e não nós, né? E para diminuir total as chances de risco aí de afetar o desenvolvimento da criança, do feto, né? Então, quando você percebeu aí que deu moderado ou grave, é importante você ter um psiquiatra aí de apoio, de confiança, para que você possa estar indicando aí, tá certo? Então, importante isso. Outra coisa que a gente precisa falar aqui é sobre a prevalência de gestantes com sintomas de depressão. Então, tudo que eu tô falando aqui, sou psicóloga, eu só posso falar de sintomas, tá? E não do transtorno depressivo, porque eu não consigo dar diagnóstico por ser psicóloga. Então, olha só. A gente tem no mundo, tá? Pesquisas publicadas no mundo, cerca de 20% das gestantes com sintomas de depressão na gestação, tá? Então, cerca de 20% no mundo. E aqui no Brasil é muito de região para região, tá? A gente, ao pegar a média nacional, né, quando você junta todas as regiões aqui do Brasil e faz uma média nacional, dá cerca de 25%. Então, 25% das gestantes no Brasil apresentam sintomas de depressão, tá? Isso dá a cada 4 gestantes, uma, tá? Então, significa muito, né? É uma prevalência muito alta, porque a cada 4 gestantes, uma tá apresentando sintomas de depressão, tá bom? E principalmente as mais pobres, tá? As mulheres mais pobres, as com menor escolaridade, são as de maior risco para sintomas de depressão nesse período da gestação. Então, olha só, quando a gente percebe, então, que em países desenvolvidos, né, a gente tem aí 20%, e em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a gente tem 25%. Se você mora no Brasil, então é importante saber que, olha só, né, a importância da gente ter psicólogo que entenda melhor sobre isso, que saiba aconselhar melhor, entender melhor, solucionar melhor, né, as necessidades de gestantes que procuram pelo nosso serviço clínico, tá? Psicológico, não necessariamente precisa ser na clínica, pode ser no hospital, unidade básica de saúde, entre outros lugares, tá? Então, o número é alto, é elevado para um adoecimento mental, né? Para uma alteração emocional aí que é bem significativa, tá? Então, a prevalência é alta, como eu disse para vocês agora. Outra coisa que é importante a gente ficar atento são aos sintomas de depressão que as mulheres vão apresentar durante o período perinatal. Não diferencia, não é diferente dos sintomas de depressão em qualquer outra fase da vida. Tem gente que acha que existe sintomas específicos para quem está gestante ou para quem está no pós-parto, que é uma depressão diferente, né? Não é uma depressão diferente, ela só recebe um nome diferente porque ela tá ocorrendo naquele momento, tá bom? Ela tá ocorrendo na gestação, tá ocorrendo no pós-parto, mas não é uma outra depressão, né? Homem não tem alguns sintomas que as mulheres não têm, tá? Os sintomas são os mesmos para homem, para mulher, para criança, para adulto, para idoso, para homem, sabe? Então, a gente tá falando sempre de depressão. Falou de depressão, a gente tá sempre falando em qualquer fase da vida, tá bom? Mas é um contexto que a gente, né, fala que é perinatal, que a gente fala que é da gestação, que a gente fala que é do pós-parto, porque ela é desencadeada, né, por conta dessas questões aí, ou da gestação ou do pós-parto, que podem ser questões hormonais,
como podem ser questões realmente psicológicas aí da vida da pessoa, que aconteceu alguma coisa, e aí o sintoma tá aparecendo só agora, né? Então, uma série de fatores, aí não é um fator também, são muitos fatores, e que aí a gente vai trabalhar com cada pessoa, tá? Então, olha só, os sintomas, eles vão ser os mesmos, e a gente pode identificar por meio da aplicação de algum instrumento que a gente tenha permissão no SATEPS, para aplicar, tá bom? Então, continuam sendo os mesmos sintomas e aí a gente continua identificando se tem ou se não tem lá pelo ponto de corte do instrumento, tá? Agora, se você não for fazer uma avaliação objetiva, o que é avaliação objetiva? É por meio dos testes. E o que é uma avaliação subjetiva? É por meio da escuta. Se você for fazer uma avaliação por meio da escuta, tá? Então, fique atento a esses sintomas aqui de tristeza, por exemplo, se a mulher ela tá falando que tá triste, não tá feliz, né? Ela tá descontente, ela não tá com vontade de sair, não tá com vontade de ver as pessoas, ela tá com vontade de ficar isolada, né? E não esse isolamento social que nós estamos obrigados a fazer por conta da pandemia, mas um isolamento que ela propositalmente deseja fazer, ela não quer contato com as pessoas porque ela não quer conversar com as pessoas. Às vezes ela quer evitar falar sobre a gestação, ela não quer se vincular ao bebê muitas vezes e nem, né, a sua gestação. Mudanças de comportamento, né, para um comportamento mais melancólico. Então, tudo isso pode ser um sinal subjetivo, né, de uma escuta atenta aí do psicólogo, de que essa mulher pode estar apresentando sintomas de depressão na gestação, tá? Quais são os principais fatores de risco para sintomas de depressão na gestação aí? Então, se essa mulher já teve depressão em alguma outra fase da vida dela, pode ser um sintoma, uma chance a mais de risco para quando ela tá grávida apresentar de novo. Então, vamos supor que ela apresentou na adolescência. Então, agora que ela está grávida, aumenta as chances dela voltar a apresentar. Se ela já teve depressão numa outra gravidez e ela tá na segunda, também aumentam as chances dela apresentar. Se ela teve uma perda fetal, né? Se ela passou por um aborto, tanto provocado quanto espontâneo, aumenta as chances dela vir apresentar depressão durante a gestação também, tá? Se ela tem familiares muito próximos, como mãe e pai, que apresentou algum transtorno mental, não necessariamente a depressão, mas algum transtorno mental, também aumentam as chances aí dela apresentar. Outros fatores ainda, se ela tiver pouca idade, uma mãe adolescente tem maior probabilidade também de apresentar depressão, tá? A maternidade na adolescência aumentam as chances para depressão. A maternidade solo, né? Quando ela não tem o apoio do parceiro, por exemplo, né? Ela muitas vezes pode aumentar as chances dela apresentar sintomas de depressão quando há uma separação, algo assim, nesse momento da gestação. E o não planejamento da gravidez também é um grande fator de risco, tá? Se a mulher não planeja a gestação, ou pior ainda, se ela não deseja a gestação, aumenta ainda mais as chances de risco dela apresentar. A baixa renda também, tá? É um dos fatores de risco aí dessa vulnerabilidade, baixa escolaridade. Tanto é que os sintomas de depressão, eles são muito mais presentes, tá? Na camada popular, tá certo? No pessoal que tem menos recurso financeiro, tá? Então, é ali que a gente vai encontrar o maior número de sintomas de depressão. E quanto mais filhos essa mulher tem, também aumentam as chances dela apresentar sintomas de depressão na gestação, tá? É importante a gente saber que aquelas mulheres que têm 5, 4, 6 filhos também têm maiores chances aí de apresentar sintomas de depressão na gestação, tá? A mulher que na hora do parto passa por uma violência obstétrica, se ela é maltratada fisicamente, verbalmente, sexualmente, tá? Qualquer tipo de violação, de violência que ela passar durante o parto, aumentam as chances dela vir apresentar sintomas de depressão no pós-parto também, tá? Então, sobre a gestação a gente já foi falando e agora eu já entrei no parto, tá? Acabei entrando sem anunciar. Então, agora a gente já entrou no parto. Então, violência obstétrica também é um dos motivos para sintomas de depressão no pós-parto. Bebês que nasceram prematuros, que tenham precisado ficar na UTI neonatal por algum motivo,
A mãe ter a necessidade de ficar internada também por algum motivo, às vezes o bebê teve alta, mas a mãe precisou ficar internada, ou vice-versa, aumentam as chances dela apresentar depressão também, tá? O não conseguir amamentar também pode ser um desencadeador, um fator aí de risco para aumentar também as chances de risco de uma depressão pós-parto, tá? Principalmente porque na amamentação há uma estimulação de um hormônio chamado ocitocina, que é o hormônio do prazer, da vinculação, que ele é muito possante, um hormônio muito importante aí para evitar uma depressão no pós-parto, tá bom? Então agora saímos do momento de parto e vamos entrar no pós-parto. Como eu disse para vocês, né, a depressão ela não é mais comum, mais frequente no pós-parto. Mas algumas pesquisas, eu mostrei para vocês a prevalência, né, de depressão aqui no Brasil na gestação. E esqueci de dizer, eu falei que é 25%, né, quando a gente pega a média do Brasil, mas eu esqueci de dizer que existem várias regiões no país que a gente tem uma prevalência muito alta, acima de 30% e às vezes até acima de 40%, tá? Dependendo da localidade em que fizeram a pesquisa, a investigação já chegaram a encontrar até 42% da amostra pesquisada com sintomas de depressão, tá bom? Então é muita coisa, tá? Então, olha só, agora pensando na depressão pós-parto. Olha só, a gente tem aí uma ideia de que a depressão ela ocorre no pós-parto, mas o que a ciência mostrou? A ciência, nesses últimos anos, né, nesses últimos 10 anos, fizeram muitas pesquisas chamadas longitudinal. E o que são pesquisas longitudinais? É quando você pega uma população e investiga ela em alguns momentos diferentes. Você, por exemplo, pega aqui a Joana, a Patrícia e a Cláudia, né? No período da gestação e investiga ela, e depois você pega a Joana, a Patrícia e a Cláudia no pós-parto e investiga elas de novo, tá? Não são outras pessoas, não são pessoas diferentes, são as mesmas pessoas. E claro, numa quantidade aí considerável para que a gente possa generalizar os resultados obtidos aí com a pesquisa, tá? Então, geralmente são mais de 100 pessoas que participam e elas têm que participar no primeiro momento e no segundo momento para poder ser considerada aí, então, uma pesquisa longitudinal. E o que essas pesquisas identificaram, gente? Inclusive, eu sou responsável por uma dessas pesquisas aqui no Brasil, né? Uma pesquisa longitudinal, onde eu acompanhei a mulher desde a gestação até o pós-parto, né? Que foi em 2 momentos, aos 6 meses pós-parto, depois a 1 ano pós-parto. Então, eu acompanhei até o bebê completar 1 ano e 2 meses de vida e acompanhei desde a gestação. Mas eu tô falando agora aqui para vocês não só da minha pesquisa, como de outras pessoas também. O incrível fato que a gente conseguiu descobrir e que vai deixar todo mundo de boca aberta é que a maioria das mulheres que apresentam o que a gente chamava de depressão pós-parto, na realidade é a depressão que vinha desde a gestação, não é uma depressão pós-parto. Porque pra gente falar em depressão pós-parto, a depressão tem que ter acontecido no pós-parto, depois que aconteceu o parto, e não antes, tá? Só que na realidade, por exemplo, se a gente tinha aí um número X de mulheres, né, apresentando depressão no pós-parto, 93% desse número X já estava apresentando desde a gestação. E só 7% desse número é que realmente apresentou no pós-parto. Deu para entender isso ou não? Senão eu explico, vou explicar de novo. Olha só, todo mundo fala que existe depressão pós-parto, que ela é muito frequente e tal, né? O que eu tô dizendo para vocês é uma mudança de paradigma, tá? Uma mudança de paradigma. A depressão pós-parto, ela não é alta. Acontece que as mulheres não foram tratadas, não receberam tratamento ao longo da gestação e elas continuaram a apresentar no pós-parto. Certo? Então, vamos supor, eu tinha lá 50 mulheres que foram identificadas com depressão no pós-parto. Se eu faço uma pesquisa só desse momento, só do pós-parto e vejo elas, então eu vou falar assim, ó, tenho 50 mulheres no pós-parto com depressão, tá bom? É isso que eu consigo dizer.
Mas eu não consigo dizer que ela tem depressão pós-parto. Mas antigamente, há 15 anos, era feito dessa forma. Se pesquisava essas 50 mulheres, né, e via que uma parte delas apresentava depressão e falava, olha, a depressão delas é no pós-parto. Só que essas pesquisas longitudinais, elas identificaram que não. Que daquele número de mulheres identificadas com sintomas de depressão, 93% já era desde a gestação, tá? Significa que apenas 7% daquele número total é que apresentaram uma depressão pós-parto, ou seja, só apareceu após o parto, tá? Então, o que eu tô dizendo para vocês é que só 7% das mulheres apresentam sintomas de depressão pós-parto, tá bom? É um dado bem diferente, né? Comenta aí comigo para eu ver se realmente vocês já sabiam ou não sabiam disso, né? Porque isso é um dado novo, é um dado muito recente, são poucos os pesquisadores que já conseguiram identificar isso, principalmente com estudos longitudinais, que são os mais difíceis da gente realizar, porque eles são caríssimos e a gente precisa de uma população muito grande e perde pessoas no meio do caminho, uma série de coisas aí acontece, tá? Mas o fato é que eu preciso falar esse para vocês. Ah lá, a Sara falando, não sabia desses dados. Ótimo, Sara, então agora já sabe, né? Isso que é legal, né? Ter essa mudança para a gente poder ver que é na gestação que a gente precisa atuar. Porque se essas mulheres, então, não são identificadas, elas vão ter essa depressão cronificada, ou seja, pode até aumentar, né? E isso traz depois os prejuízos aí no pós-parto, tá? Então, o número de mulheres com depressão no pós-parto realmente é bem menor do que a das mulheres na gestação. E mais um dado, tá? Quando você pega o que a gente chama de o recorte de uma população, então, X% daquela população, né, apresenta tal sintoma. Então, vamos falar de novo da gestação. 25% apresentando sintomas de depressão na gestação. E quando você pega um número X de mulheres no pós-parto, diminui essa prevalência, ela vai para 17%. Quer dizer que alguma coisa acontece aí também no pós-parto, né? Que pode ser eu conhecer o bebê, se identificar como bebê, se vincular com o bebê, ou sei lá o que, né? Para cada um é uma coisa diferente. Mas o fato é que no terceiro trimestre de gestação, 25% das gestantes estão apresentando sintomas de depressão. E aos 6 meses pós-parto, 17% só que apresentam sintomas de depressão, tá? Lembrando que desses 17%, né? A maior parte delas já estavam com sintomas de depressão desde a gestação e não foi tratado. Mas como diminui e não aumenta, dá já pra gente entender que o bicho pega na gestação mesmo, não é no pós-parto como a gente estava acostumada, como a gente achava que tinha que olhar era pro pós-parto. É a gestação que é o momento mais delicado, né? Por isso que eu acabo, às vezes, falando de psicologia perinatal e enfatizando muito o período da gestação, porque os estudos, eles mostram, né, essas evidências para mim, que é o momento que a gente mais tem que intervir, né? Para que a gente possa prevenir no pós-parto. E às vezes as pessoas até confundem psicologia perinatal com psicologia da gravidez, de tanto que eu falo de gravidez, né? Mas eu foco na gravidez justamente por conta desses dados estatísticos, que eles mostram que o maior número está na gestação e que é nesse momento que a gente precisa intervir, trabalhar para evitar, né, essa cronificação e que esses números se mantenham, né, no pós-parto, tá bom, pessoal? Mas psicologia perinatal estuda tudo isso aí, tá? Outra coisa que eu preciso deixar claro aqui para vocês é que mulher deprimida não rejeita o bebê, tá bom? É claro que existem algumas que vão rejeitar o bebê sim, mas tem muita gente que acredita que o que vai realmente dar o diagnóstico que a mulher tem depressão pós-parto é rejeição ao bebê, e isso não é verdade, tá? Não é verdade. As mulheres, elas apenas não têm energia para maternar o bebê, tá bom? Elas ficam sem energia, sem o desejo, sem a vontade de trocar o bebê, de levar ele para tomar sol, de amamentar, disso ou daquilo. Mas elas sentem amor, né? E às vezes elas ficam muito mal. Elas estão ali já mal, mas elas ficam mais mal ainda, porque ela fica assim, poxa vida, eu queria estar aproveitando e amamentando meu bebê, eu queria estar aproveitando e brincando com o meu bebê, eu queria estar aproveitando e fazendo não sei o que com o meu bebê, e não consigo, não sinto vontade, não quero. E aí ela começa a chorar por causa daquilo. Então, quer dizer,
né? Algumas pessoas não conseguem perceber esse detalhezinho também, né? Que é muito importante a gente falar. É um detalhezinho que faz toda a diferença. Então, às vezes, alguns profissionais da saúde, inclusive, ficam esperando ouvir da boca dela, tipo, estou rejeitando o bebê, não quero esse bebê, bebê morra, sei lá, qualquer coisa assim, pra eles falarem, é depressão, é depressão. Eles ficam esperando isso. Então, tem um monte de mulher com sintomas de depressão que não são diagnosticadas, né? Exatamente porque a pessoa fica esperando que ela diga que tá rejeitando o bebê e não tá. Ela ama o bebê dela, ela quer cuidar do bebê dela, ela não vê a hora de se livrar daquele sentimento para ela poder fazer tudo aquilo que ela idealizou, que ela imaginou fazer com o bebê dela, né? Poder curtir, tá certo? Então é importante dizer isso também. Importância da rede de apoio, né? Fica óbvio aqui que a rede de apoio vai precisar ajudar essa mulher, colaborar e não ficar criticando, né? Não ficar discriminando, agindo com preconceito, mas ajudar essa mulher e esse bebê também, porque esse bebê vai precisar aí de uma certa estimulação, que uma mãe deprimida, ela não consegue oferecer a estimulação adequada para o desenvolvimento da criança, porque ela tá precisando de ajuda. Então a rede de apoio muitas vezes ela vai servir para isso, para ajudar no desenvolvimento dessa criança, ajudar na estimulação do desenvolvimento desse bebê, tá? Então, rede de apoio muito importante aí para quando as mulheres apresentam esses sintomas de depressão. Outra coisa, um dos marcos, né, que a gente pode entender assim que, olha, isso aqui é um bom indicativo que a mulher vai apresentar depressão no pós-parto. É o fato dela ter apresentado transtorno mental comum na gestação. A gente já falou de transtorno mental comum aqui essa semana. Se você não se lembra, rapidinho aqui, quando a mulher apresenta alta ansiedade, alto estresse, por exemplo, e até sintomas de depressão na gestação, aumentam as chances dela apresentar depressão, né, no pós-parto também, tá bom? Então, os transtornos mentais comuns, eles são um bom indicativo que a mulher precisa de mais ajuda, porque é um indicativo que ela pode apresentar depressão no pós-parto, tá bom? E agora vamos para o Baby Blues, né? Falamos aí sobre depressão e agora vamos lá para o Baby Blues. O que é o Baby Blues, gente? Muita gente confunde o Baby Blues com depressão, tá? Porque é um momento no pós-parto, Baby Blues ele vai acontecer sempre no pós-parto, nunca na gestação, é sempre no pós-parto. Geralmente ocorre depois de 3 dias que a mulher chega na sua casa com um bebê, tá? Mesmo depois, vamos supor que o bebê tenha ficado internado durante 1 semana porque nasceu baixo peso e precisou ganhar peso e a mulher, né, ficou 1 semana. Então, quando ela vai para casa, né, 3 dias depois, ela vai ter o chamado Baby Blues. Então, ele tá relacionado aos hormônios? Também ele tá também relacionado aos hormônios, mas é muito mais a novidade do ser mãe, né? Ele tá muito associado, o Baby Blues, a uma primeira maternidade, tá? A primeira gestação. Então, essa mulher, ela vai sentir tristeza e ao mesmo tempo alegria, vontade de ficar isolada, mas ao mesmo tempo vontade de estar rodeada, né, de ser mimada. Então ela fica com labilidade emocional, que são os picos altos e baixos, hora quer uma coisa, hora não quer, hora sente vontade de chorar, hora sente vontade de rir, e ela fica super confusa com aquele monte de sentimento que tá tomando conta dela, né? Às vezes ela começa a chorar e nem sabe por que tá chorando, né? Às vezes ela faz um luto, né? Porque agora ela tá tendo que ficar acordada o tempo todo, não consegue lavar o cabelo, não consegue fazer a unha, e ela tem que dar conta da casa, dar conta das visitas chatas, dar conta de na hora que ela vai deitar pra dormir, toca a campainha pra alguém ir lá fazer alguma coisa, toca o telefone, sei lá, o diabo, né, o que vai acontecer. Aquele povo falando na orelha dela, não, é assim, faz assado, você tá segurando errado, né? Então, tudo isso deixa a mulher enlouquecida, né? Ela dá vontade de sair gritando, né? Para o mundo, o que é isso? Então, ela fica doida. E isso, claro, reflete, né, numa alteração de comportamento. Então, mais de 80% das mulheres vão apresentar esse chamado Baby Blues, tá? Que é essa labilidade emocional que deixa ela em picos bem diferentes e com comportamento diferente do comportamento tradicional. Claro, toda essa loucura acontecendo aí na vida dela, né? E muitas vezes ela lá com aquele sonho de princesa, aquela fantasia, aquela idealização, aí pá! Vem a maternidade real e aí ela descobre que, nossa, que loucura, gente, né? Como é que faz isso? Então, aí ela tem essa alteração emocional aí, chamada Baby Blues,
que vai ocorrer, então, para mais de 80% das mulheres no pós-parto e que é normal. Importante saber que o baby blues, apesar de ser considerado uma disforia puerperal, ele não precisa de medicação e não precisa de psicoterapia. É claro que se uma mulher procurar um psicólogo para falar sobre isso, a gente não vai mandar ela embora, a gente vai acolher, né? A gente vai dar, né, continência para essa mulher, vai ser, né, um apoio ali, tudo bem. Mas não é um indicativo de psicoterapia, porque isso é um processo natural. Tá bom? Mais de 80% delas apresentam porque é um processo natural de adaptação. Não tem nada de errado com ela, tá bom? Não tem nada de errado, mas ela já está estressada. E se o estresse começa a ficar muito intenso justamente nessa hora, sim, com os hormônios e um estresse mais elevado aí do que o que já está acontecendo, né? Uma separação, por exemplo, descobrir que o marido tá traindo, sei lá, qualquer coisa, assim, muito mais forte, né? Não tô falando da loucura. A loucura é forte, é pesada e passa. A maioria das mulheres passam por isso. Mas existem outras interferências que podem acontecer nesse momento, morte de alguém, sei lá, alguma coisa assim, descoberta de uma doença. E tudo isso pode levar, então, esse momento para um estresse muito pico, muito elevado, para muito além. E aí, sim, ela pode vir apresentar alguma doença, algum transtorno mental do pós-parto, tá bom? Então, o baby blues não é um transtorno mental do pós-parto que precisa de tratamento medicamentoso ou até mesmo psicoterápico, tá? Mas a gente fica de olho, ele não passa de 45 dias. Ele não passa de 45 dias. Ele é muito característico dessas 2 primeiras semanas do pós-parto. Ele é característico disso, por conta de toda essa loucura, né, que é o pós-parto. O pós-parto, ele não é bonitinho, ele é uma loucura, tá? Então, se passou de 40 dias, já significa que pode ser uma depressão, né, e não um baby blues, tá bom? Então, aí pode ser uma depressão, se ultrapassou. Se essa mulher tá com ideias suicidas, se ela tá mais triste, chorando, do que feliz, do que satisfeita, mais querendo ficar isolada do que querendo ver visita, ter pessoas ao seu entorno e tudo mais, também são indicativos aí que essa mulher pode estar com depressão e não baby blues, tá? Por isso é importante ser um psicólogo perinatal, para conseguir identificar esse limiar aí, aonde que eu consigo entender que é uma depressão ou que é um baby blues, né? Porque numa aula aqui que eu tô dando agora, talvez você possa entender, mas não consegue compreender, porque falta vários outros elementos de psicologia perinatal aí pra você, tá? Que com esses elementos aí, as coisas vão fazendo sentido, você vai montando o quebra-cabeça, aí você fala, agora eu entendi, agora eu consigo perceber onde que tá aí esse limiar de como eu fazer um diferencial aí, quando que é isso e quando que é aquilo outro. Porque não são questões objetivas, são subjetivas, são da vivência, são do conhecimento, tá? Não existe um ponto aí objetivo nesse caso para dizer, olha, isso que vai diferenciar uma coisa da outra. Mas o fato é que o baby blues você tem vários momentos de alegria e felicidade, né? E na depressão não. Na depressão você não consegue ver positividade nas coisas. E ela sim pode acontecer logo imediatamente após o parto, tá bom? Pode acontecer sim. Não necessariamente a depressão vai acontecer depois do baby blues. Não. A depressão ela pode vir já desde saiu o bebê, saiu a placenta. Questão hormonal, a mulher apresenta depressão pós-parto. Assim como ela pode apresentar uma depressão pós-parto só depois de 6 meses do bebê ter nascido, só depois de 1 ano do bebê ter nascido, tá certo? Então existe uma alta variabilidade que aí só você sendo um psicólogo perinatal mesmo para conseguir compreender essa linha, essa lógica, como que é isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ufa, consegui dar essa aula aqui para vocês. Estava com medo de não conseguir dar em 1 hora, mas deu certo. Então é isso aí, pessoal. Um beijo carinhoso em todos vocês. Até amanhã ou até mais tarde, né? Na palestra das 20 horas lá na Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna, ou então até a nossa próxima live amanhã, ok? Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.